No Brasil, que ainda aprendia a ouvir a própria voz através do rádio, surgia um menino que, antes mesmo de entender o que era fama, já encantava multidões com a pureza do canto. Era o início dos anos 40, e no coração do Rio de Janeiro nascia uma voz que atravessaria décadas saltando do rádio para o cinema, da televisão para a memória afetiva de milhões. Aguinaldo Coniglio Raiol, o menino prodígio que o Brasil viu crescer, transformou sua trajetória em uma aula viva sobre talento, persistência e paixão pela arte. Hoje, revisitamos sua vida, não apenas para recordar canções, mas para compreender o tempo em que viveu e como sua voz ajudou a contar a história de um país inteiro. Nascido em 3 de maio de 1938 em Niterói, Aguinaldo era filho de um pai paraense e de uma mãe carioca de origem italiana. Essa mistura de Brasil e Itália moldaria não só sua identidade, mas também o timbre e o estilo que se tornariam sua marca. Aos 5 anos, subiu pela primeira vez ao microfone da Rádio Nacional. Cantou Matinata, de Leocavallo, no programa Papel Carbono, e o país ouviu pela primeira vez a força delicada de uma criança que já nascia artista. Aos 8 anos, já era chamado de menino prodígio, e aos 11, em 1949, estreava no cinema com o filme Também Somos Irmãos, ao lado de Ruth de Souza e Grande Otelo. Dois gigantes negros num Brasil ainda profundamente desigual. Ali, Aguinaldo não apenas atuava, ele testemunhava um país em transformação, um Brasil que saía da era Vargas e começava a flertar com a modernidade, a industrialização e a cultura de massa. Mas a adolescência cobra seu preço até dos prodígios. A transformação da voz obrigaram Aguinaldo a silenciar por um tempo. Entre 1952 e 1954, um garoto do rádio precisou esperar o homem nascer. Foi um período de pausa, de aprendizado. Deixou de cantar, mas não se afastou da arte. Aprendeu a escutar, a respirar e a se preparar para o que viria. E quando voltou com uma potência vocal que o colocaria entre as maiores vozes do Brasil. No fim dos anos 50, Aguinaldo Raiol ressurge. Sua voz, agora de barítono, firme e lírica, encontra o palco, o microfone e as câmeras. Em 58, grava Se Todos Fossem Iguais a Você e Prece. Atua nos filmes Chofer da Praça e Uma Certa Lucrécia. O público reconhece. Aquele menino prodígio havia se tornado um intérprete completo. Aguinaldo representava uma ponte entre o canto clássico e a canção popular. No tempo em que a bossa nova despontava nas esquinas do Rio, ele mantinha viva a tradição do canto romântico, impostado, teatral, emocional. Sua voz era um espetáculo por si só. E o Brasil, que se modernizava com Brasília e a televisão, encontrava em Aguinaldo Raiol um símbolo da elegância e da emoção. A década de 60 marca o auge. Raiol está em todos os lugares: rádio, cinema, novelas, programas de TV. Apresenta o Aguinaldo Raiol Show e o Corte Raiol Show na TV Record, ao lado de Renato Corte Real. Programas que misturavam humor, música e variedades. Atua em novelas como Mãe e O Caminho das Estrelas e leva sua presença cênica ao cinema em Jeca Tatu e Zé do Periquito. Era o tempo da televisão ao vivo, da era dourada da Record, do glamour de estúdios lotados e aplausos verdadeiros. Raiol se torna o galã romântico, o cantor das grandes paixões, com um repertório que mesclava o bolero, o lirismo e a influência italiana herdada da mãe. Enquanto o Brasil atravessava os anos de instabilidade política, entre golpes, censuras e esperanças, ele seguia cantando e emocionando, levando ao público uma arte que falava de amor, de fé e de humanidade. Nos anos 70 e 80, Aguinaldo diversifica.
atua em novelas, apresenta programas e grava disco que mantém vivo sua conexão com o público. Na TV Cultura, o Festa Baile se torna sucesso absoluto, um espaço onde a música romântica ainda tinha lugar. Nos anos 90, sua voz volta a embalar novelas da Globo. Mia Gioconda, com Christian Ralph, marca O Rei do Gado. Poucos anos depois, Tormento d'Amore em dueto com a soprano Charlotte Church se eterniza na trilha de Terra Nostra. Aguinaldo Royal havia atravessado todas as fases da cultura de massa brasileira, do rádio ao digital, do preto e branco ao colorido, da era do vinil à televisão global. Em 2007, canta Ave Maria para o Papa Bento XVI na cerimônia de canonização de Frei Galvão, um gesto que sintetiza sua trajetória, fé, técnica e emoção. Aguinaldo Arraial gravou mais de 60 discos, interpretou canções que marcaram gerações, mas talvez seu maior legado não seja apenas musical, e sim uma carreira guiada pela disciplina, pela elegância e pela permanência. Em 4 de novembro de 2024, o país se despediu dessa voz aos 86 anos, uma queda, um silêncio e o fim de uma era. Mas há vozes que não se calam. Aguinaldo Arraial é uma dessas, porque ele foi mais do que um cantor. Foi uma testemunha viva da história da música brasileira, um elo entre o lirismo europeu e a emoção tropical, entre o menino do rádio e o Brasil que aprendeu a se ouvir. Em cada nota que Aguinaldo Arraial cantou, há um eco do Brasil que sonhava, que amava, que acreditava. Sua trajetória nos lembra que a arte, quando feita com verdade, atravessa o tempo, desafia a moda e permanece. Hoje, quando o ruído das redes parece mais alto do que a melodia, lembrar Aguinaldo Arraial é lembrar do poder e da voz humana, da voz que emociona, que consola, que transforma o silêncio em memória. E, talvez, seja sua maior herança, ter feito da música um espelho da alma brasileira. Aguinaldo Arraial, a voz que o Brasil aprendeu a amar e que o tempo nunca será capaz de calar.